Que as bênçãos do Espírito Santo entrem no seu lar e na sua família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a cura, a libertação, a salvação, o entendimento, o discernimento, entre no seu lar. 1 Reis 16, 31. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Primeira Reis 16, 31. Segunda Reis 9, 7. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar com todos os homens da família dele, tanto os jovens como os velhos. Vou tratar a família dele como tratei as famílias do rei Jeroboão, filho de Nebate, o rei de Bazã, filho de Aías. Jezabel não será sepultada, o seu corpo será comido pelos cachorros perto da cidade de Jezreel. 2 Reis 9, 22. Como veio como amigo, Jeú respondeu: como podemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e a adoração de ídolos que Jezabel, sua mãe, começou? 2 Reis 9, 30. 2 Reis 9, 32. Jeú olhou para cima e gritou: quem está do meu lado? 2 ou 3 oficiais do palácio olharam para ele de uma janela e Jeú lhe disse: Jeú, joguem esta mulher daí. E eles jogaram, e o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Jeú passou por cima dela com seus cavalos e o carro, e entrou no palácio, e depois comeu e bebeu, e disse: peguem aquela maldita e sepultem. Afinal de contas, ela era filha de um rei. E os homens saíram para sepultá-la, mas só encontraram a caveira, os ossos, as mãos e os pés. Então eles voltaram e contaram a Jeú, e este disse: foi isto que o Senhor Deus disse que ia acontecer quando falou por meio do seu servo Elias, da cidade de Tisbé: os cachorros comerão o corpo de Jezabel perto da cidade de Jezreel, e os restos serão espalhados ali como esterco, e assim ninguém poderá dizer: esta era Jezabel. Então, em 1 Reis foi profetizado a morte de Jezabel, e em 2 Reis, Jeú matou Jezabel, cumprindo a profecia de Elias, lá em Reis 1. Eu quero falar sobre o motivo de Jezabel ter sido morta por Deus. Aqui, Deus está deixando muito claro: o pecado de Jezabel era idolatria ao deus Baal, feitiçaria e assassinato. O pecado de Jezabel era idolatria, adorava outros deuses, não adoravam ao nosso Senhor,
adorava o deus Baal, era filha de Etibaal. Ela foi assassina dos profetas do Senhor, dos servos do Senhor. O pecado de Jezabel foi idolatria e assassinato. Aqui nesses textos que eu li ficou muito bem claro. Então, mais discernimento é o que eu falo, mais discernimento. Pregadores, pastores, homens, mais discernimento, meu povo. Desde o dia que nasci, o meu pai sempre pregou que Jezabel morreu porque ela era vaidosa. E isso não é verdade. Hoje, os homens atribuem tudo a Jezabel. Pintou o cabelo, chama de Jezabel. Pintou a unha, é Jezabel. Vestiu uma roupa curta, é Jezabel. Vestiu roupa colada, é Jezabel. E a palavra de hoje é: Jezabel não é um vestimenta. Não é uma vestimenta. Jezabel é um espírito. Um espírito que leva as pessoas a idolatrar deuses falsos e pagãos, matar profetas, calar a voz profética dos adoradores do Senhor, dos profetas do Senhor. Não é roupa. Jezabel não é uma vestimenta. Jezabel é um espírito de idolatria e de morte. Jezabel não é vestimenta. Jezabel é um espírito de idolatria e de morte. Mais discernimento quando forem pregar a palavra de Deus e contar coisas que não existem na Bíblia. Porque está aqui todos os pecados de Jezabel que Deus condenou. Está aqui. Jamais o Senhor falou de roupa, de unha. Não, ele não falou disso. Isso não tem nada a ver. Agora, tudo que uma mulher faz é Jezabel, isso é errado. Jezabel matava os profetas do Senhor, adorava o deus Baal, os deuses pagãos, idolatrava o poder, o dinheiro, fazia sacrifícios a ídolos, oferecia sacrifício a ídolos. Não era um pecado de vestimenta, que fique bem claro isso. Vestimenta, vaidade, está nos frutos de Gálatas 5,19. Leiam bastante, prestem atenção, mais discernimento quando forem pregar a palavra, pelo amor de Deus, não vamos mentir. Os frutos da carne está em Gálatas 5,19. O nome não é Jezabel, o nome é imoralidade sexual. Não é Jezabel o nome dos frutos da carne. O espírito de Jezabel é um espírito de morte e de idolatria. Adultério a Deus, blasfêmia a Deus. Idolatria e adultério contra Deus. Esse foi o pecado de Jezabel. Ela adulterou contra Deus, idolatrou outros deuses e assassinou os profetas do Senhor. Ele disse claro quando mandou matar Jezabel: ela vai morrer porque matou os meus profetas e os meus servos. Deus só se importou com isso. Deus matou Jezabel porque ela matou os filhos dele, os profetas dele. Esse foi o pecado de Jezabel que Deus levou em conta. Não foi a roupa dela, não foi nada disso que falam por aí. Mais discernimento, gente, mais discernimento. Jezabel é um espírito de morte aos profetas, morte aos adoradores de Cristo. E é um pecado que Deus não perdoa. Não é uma roupa. Isso não é vestimenta, é um espírito de morte, idolatria.